Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2019. Nossa mensagem hoje ela está em Jeremias, capítulo 29, versículo 10, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Nós sabemos que um dos motivos, meus irmãos, que levou o povo judeu a ficar 70 anos cativos na Babilônia foi exatamente a desobediência ao ano sabático. Durante 490 anos, Israel deixou de observar o ano sabático. Então eles deviam para Deus 70 anos. Então eles foram levados para a Babilônia durante 70 anos. E depois que passou 70 anos, conforme o texto de Jeremias 29, versículo 10, eles voltaram. Deus ele tem um mistério com o ano 70. Nós sabemos que 70 é um período de uma geração, conforme está escrito em Salmos 90, versículo 10. E nós sabemos também que na primavera do ano 70, o general Tito, ele invadiu Jerusalém e ali ele espalhou os judeus nos quatro cantos da terra. Israel havia rejeitado Jesus, então Israel foi cortado temporariamente e foi enxertado a igreja. Começando-se então o período do plenitude dos gentios. E na primavera do ano 70 aconteceu isso. E nós sabemos que na primavera judaica se colhe a cevada. E a cevada, ela é um tipo do arrebatamento pré-tribulacionista. Ruth, a moabita Ruth, ela é um tipo da igreja e ela casou-se com Boaz na primavera judaica. É só você examinar o livro de Ruth, né? Nós temos que examinar as escrituras, porque as escrituras é que dá a resposta. Então Ruth 1:22 fala sobre isso. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Então, quando Ruth ela casou-se com Boaz, foi exatamente ali no princípio da colheita da cevada. E nós sabemos que a primavera judaica, ela começa no dia 21 de março. 21 de março, 21 de abril, 21 de maio e 21 de junho. Maio e junho. Então ela vai até 21 de junho, a primavera judaica. E nós sabemos também que é a colheita das primícias. Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Paulo fala sobre isso. Então o que é a colheita das primícias? É a colheita dos primeiros frutos, os frutos que estão maduros. Então a igreja do arrebatamento é uma igreja madura, é uma igreja que está pronta, que está madura, que vai ser colhida. Então, meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo em dias proféticos. Eu não estou dizendo, não quero que os irmãos me entendam assim, que o arrebatamento será agora nesta próxima primavera judaica. Eu estou aqui apenas fazendo uma conjectura. Eu vejo assim, né? Eu vejo assim, posso estar errado. Nosso conhecimento é em parte. Então eu vejo assim, da mesma forma que Israel foi cortado temporariamente no ano 70, na primavera do ano 70, e foi enxertado a igreja, então eu disse pode acontecer então o arrebatamento da igreja, ou seja, o desligamento da igreja de Israel, será a poda da igreja. É uma analogia ao arrebatamento. Por quê? Porque Deus ele fala por padrões.
Deus ele tem um padrão e ele fala por padrões. Então, o ano 70 de Israel foi no dia 14 de maio de 2018 e vai até o dia 14 de maio de 2019. E Jeremias está dizendo que passados 70 anos. Então eu creio neste padrão, da mesma forma que Deus visitou o povo judeu na Babilônia, depois dos 70 anos, Deus ele pode visitar a sua igreja no arrebatamento. Porque a Babilônia é uma representação do mundo, nós estamos vivendo dentro dessa Babilônia. Nós vimos esse carnaval aí, meus irmãos. Isso aí foi uma verdadeira Babilônia. Uma verdadeira blasfêmia contra o nome de Deus, contra o nome de Jesus. E muitos crentes participaram desta festa mundana, essa festa satânica. Esta é a igreja de Laodiceia. Esta igreja que participou do carnaval é a igreja de Laodiceia. É a igreja que vai ficar aqui, é a igreja que vai perder o arrebatamento da igreja. Então nós estamos vivendo em dias importantíssimos para a igreja, dias proféticos. Porque, como eu disse, os irmãos, no dia 21 de março começa a primavera judaica, é época de colheita de cevada, que representa a colheita da igreja. A igreja será colhida como cevada. Se você tiver dúvidas sobre isso, assista os vídeos do pastor Lamartine Pozella, o arrebatamento e a lei das primícias. Por que que os pós-tribulacionistas, por exemplo, eles colocam a igreja na grande tribulação? É porque eles não entendem a lei das primícias. Além deles não entender a lei das primícias, eles ainda seguem cegamente a teologia da substituição, que coloca a igreja no lugar de Israel. Se você deixar de entender a lei das primícias, se você deixar de entender o casamento judaico, se você passar a seguir a teologia da substituição que coloca a igreja no lugar de Israel, meu irmão, jamais você irá entender a escatologia de uma forma correta. Então eu aconselho a todos que queiram saber o tempo da colheita da igreja, o tempo do arrebatamento da igreja, que estude o vídeo do pastor Lamartine Pozella, o arrebatamento e a lei das primícias. Entre ali no canal do pastor Lamartine Pozella que você vai encontrar esse vídeo lá. Então é muito importante, porque a cevada ela é colhida na primavera judaica. E é também, como eu disse, a colheita das primícias. Jesus é a primícia dos que dormem. Paulo diz, depois os que são de Cristo. Então a primeira fase da primeira ressurreição foi a ressurreição de Jesus. Agora a segunda fase é a ressurreição de todos os nossos irmãos que morreram em Cristo e serão arrebatados desta terra. A terceira fase da primeira ressurreição é as duas testemunhas já dentro da grande tribulação. E a quarta fase é os crentes que morreram na tribulação, no final da tribulação, conforme o Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então, a primeira ressurreição ela é dividida em 4 fases. A primeira fase foi a ressurreição de Jesus, a segunda fase é a ressurreição de todos os crentes no dia do arrebatamento, dos que morreram em Cristo. A terceira fase é as duas testemunhas na grande tribulação. E a quarta fase é os crentes que morreram na tribulação, conforme o Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Jesus volta em Jerusalém e ele ressuscita os que morreram na tribulação, que é os crentes trigo, que vão ser torturados na grande tribulação, vão ser moídos na grande tribulação. Esses crentes trigo vai ressuscitar no final da grande tribulação e vão ser convidados a entrar no milênio. Então os crentes trigo na grande tribulação, eles não fazem parte da noiva. Eles não é noiva, eles são convidados a entrar no milênio. Então por isso que é importante nós nos preparar para nós participarmos do arrebatamento, porque o propósito do arrebatamento é levar a noiva até o céu para receber o galardão, para ser julgada no tribunal do galardão, participar das bodas do cordeiro e cumprir o casamento judaico. Jesus vem nos modos de um casamento judaico que leva a igreja para uma festa de 7 dias, meus irmãos. Então é muito importante. O contexto profético que nós estamos vivendo é muito importante. Como eu disse aos irmãos, eu creio desta forma. Eu creio neste padrão divino, da mesma forma que Israel foi visitado na Babilônia depois de 70 anos. A igreja também pode ser, eu disse pode ser, não estou afirmando. A igreja pode ser visitada após os 70 anos de Israel.
Por quê? Porque a igreja, ela foi enxertada em Israel exatamente nos 70 anos, na primavera dos 70, o general Tito podou a figueira. E você vai ver isso aí lá na figueira estéril, na parábola da figueira estéril. Tito cortou a figueira na primavera do ano 70. Ali, então, Israel foi rejeitado temporariamente e foi enxertado a igreja. Então, agora está chegando o momento da igreja ser podada, né? De ser arrebatada e Deus tratar a última semana com Israel. No momento que Israel rejeitou Jesus, que foi podado temporariamente, o relógio parou nas 69 semanas. Deus colocou um intervalo, colocou a igreja, agora fecha a plenitude do gentil, acontece o arrebatamento, e Deus volta a tratar a última semana com Israel. Então a última semana não tem nada a ver com a igreja, a última semana é para tratar com Israel. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos, vamos ficar firmes, porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.